Tantos são teus afazeres que te esquece de Jesus. Despreza o estudo em oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontraste com Jesus. É real teu desejo vê-lo voltar. Tu anseia por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida o amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que nos queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseia por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida o amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Boa noite, irmãos. O título da nossa reflexão hoje é Vida Nova em Cristo. Irmãos, nesta semana que passou, como o Giovanni orou aqui para nós, né? Foi nos apresentado, sim, com tanto poder, né? Pelo pastor Rafael, o ministério de Jesus. E nós vimos que foi praticamente o pastor Rafael, ele pregou para a gente aqui nesta semana os 3 anos e meio da vida de Cristo, resumindo até a sua morte. E nós vimos que no final
Jesus, nós sabemos, né? Jesus morre na sexta-feira. José de Arimateia pede seu corpo, deposita no seu túmulo. E depois disso há um intervalo. Esse intervalo eu digo que foi proposto por Deus para confirmar para toda a humanidade o significado do descanso que nós temos, do sábado. Às vezes eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando, como pode ter sido aquele sábado? Como nós podemos imaginar que foi aquele sábado? Para os discípulos, para os sacerdotes, para os fariseus. Os discípulos estavam com medo, tristes. Os sacerdotes e fariseus, por outro lado, preocupados e com o coração ainda mais endurecido pela sua própria prepotência. Mas eu creio que sem entender o porquê o véu do santuário se rasgou. E isso nos remete lá a Daniel 9, no capítulo 20, Daniel 9, do versículo 20 a 27, que fala das 70 semanas. E ali fala, né, que o sacrifício seria cessado. Mas eu quero retratar a ressurreição de Jesus. E ilustrar um pouco daquilo que nós vimos nesta semana. Nós vimos a história de Lázaro. A história de Jesus ressuscitando Lázaro após 4 dias na sepultura é um exemplo poderoso da vitória sobre a morte. O fato de Lázaro ter morrido e estar sepultado e depois ter sido ressuscitado por Jesus demonstra o poder de Deus sobre a morte e a esperança na vida eterna. Nós vimos também o filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que o filho que volta, né, para casa depois de ter desperdiçado toda a sua herança, ilustra o amor incondicional de Deus e o seu desejo de restaurar os perdidos. A volta do filho, assim como a ressurreição de Jesus, é um sinal de esperança e de que a morte não é o fim, mas sim um ponto de partida para uma vida renovada. Nós poderíamos também citar uma parábola que não foi citada nesta semana, que é a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, ela nos ensina que nem todos os que se dizem filhos de Deus o são. No entanto, Deus não abandona os seus filhos, e a ressurreição de Jesus é a garantia de que Ele o resgatará do mal. Assim como o trigo é protegido até a colheita, os que creem em Jesus serão salvos e terão vida eterna. Amém? Irmãos, quando nós falamos do Espírito Santo, muitas das vezes nós achamos que o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, não está no mundo hoje, né? Nós podemos dizer assim. Mas aqui conta uma história que, em 1957, fala assim, eu e o casal falando, né? Eu e minha esposa ficamos perturbados pela condição dos refugiados da Hungria, sentindo que deveríamos abrir o nosso lar para um jovem casal. Expressamos o nosso desejo, eles expressaram um desejo, a comunidade encarregada de alojar os refugiados. Então esse casal veio morar com eles. Ele fala que o casal foi morar com eles. Era um casal recém-casado, um casal jovem, recém-casado, que ficou na casa deles por 4 meses. Eles não falavam a língua deles. Mas o casal diz que logo verificamos que a linguagem universal do amor era entendida por todos. Recebemos muito mais alegria do que proporcionamos e sentimos a presença do Espírito Santo em nosso lar. Aí ele fala, hoje consideramos esse casal como filhos, são membros respeitados de nossa comunidade
e tem 2 filhos. Aí ele fala assim: se escutarmos, ouviremos o Espírito Santo falando a nós através de nossas emoções e de nosso intelecto. E eu trouxe essa ilustração, irmãos, porque nessa semana nós presenciamos, foi finalizado com o batismo da irmã Joelma, que batizou. E ela estava aqui na nossa classe ontem, com o seu esposo, e a gente conversando ali, interagindo. O esposo dela disse uma coisa que eu fiquei muito satisfeito para nós como igreja. Eu conversando com ele, dando as boas-vindas para ele, dizendo que ele seria bem-vindo. Ele disse que encontrou Jesus nessa igreja, irmãos. Ele falou que sentiu a presença de Jesus aqui no nosso meio. Então isso é gratificante para nós. Nós sabermos disso, que as pessoas têm entrado por aquela porta e têm sentido a presença de Deus. Isso é muito bom, porque isso foi uma coisa que eu posso dizer que eu também senti quando eu cheguei nessa igreja. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 20. Amém? João 20, a partir do verso 1. Aqui nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço, que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lenços, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Irmãos, nesse relato da ressurreição, se a gente olhar, ele está relatado nos 4 evangelhos. Mas, se a gente pegar os outros evangelhos, a gente vai ver que fala a mesma coisa com palavras um pouquinho diferentes, com algumas coisas que estão acrescentadas no livro de João, nos versos seguintes. E aqui eu quero destacar o que pode significar a ressurreição para nós. A ressurreição, ela, como o cumprimento de promessas. A ressurreição de Jesus é o cumprimento da promessa de Deus de vencer a morte e dar vida eterna a todos aqueles que creem. Ela é uma prova do poder e do amor de Deus. E a garantia... Obrigado, Fernando. E a garantia de que a morte não tem a última palavra. Quando eu usei as histórias que nos foram contadas nesta semana, que foram pregadas pelo pastor Rafael, nesta semana, a gente pode ver naquelas histórias que nós podemos enfatizar que a morte não é o fim. A ressurreição demonstra que a morte é apenas um ponto de passagem para a vida eterna. Nós podemos destacar também a esperança. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança de que um dia também seremos ressuscitados e viveremos para sempre com Ele.
a ressurreição de Jesus também nos demonstra o poder de Deus. A ressurreição é um sinal do poder de Deus, do poder e da glória de Deus, que pode transformar a morte em vida. Nós vimos no caso da ressurreição do Lázaro, nós podemos citar a ressurreição do filho de Naim, e várias outras ressurreições que nós conhecemos que Jesus fez, mas a mais importante que nós temos é a ressurreição de Jesus, né? Essa que é para nós a mais significativa. E também o amor de Deus. A ressurreição de Jesus é o maior sinal do amor de Deus por nós, que nos amou tanto a ponto de dar seu Filho para a nossa salvação. Mas também a ressurreição, ela enfatiza 3 outros pontos, que nós vamos ler a partir do verso aí de João, mesmo capítulo, a partir do verso 19. Aqui nos fala assim, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. O que eu quero destacar nesses versos, irmãos, são que a ressurreição de Jesus, ela vem acompanhada, quando nós vimos os discípulos, mesmo sabendo, viveram com Jesus, foi contado, mostrado para eles tudo isso, que Jesus ressuscitaria. Mas eles, ainda assim, parece que não acreditaram, quando a gente vê os relatos. Eles se trancaram num lugar com muito medo. E quando aqui no livro de João relata que Jesus se apresentou naquele lugar onde eles estavam, Jesus entrou sem bater nas portas, apresentou perante eles, e a primeira palavra que Jesus falou com eles foi: paz seja convosco. Eu acho que naquele momento eles reconheceram Jesus, e deve ter mesmo sentido uma paz muito grande, porque eu acho que não tem como não sentir paz quando nós estamos na presença de Jesus. Então, a paz. Jesus, ao se apresentar perante os discípulos, aqui no relato de João, suas primeiras palavras foram: paz sejam convosco. Mas esta paz não é uma paz de sossego, de letargia. Não. Como Jesus mesmo diz, a sua paz não é como a paz que o mundo a dá. Jesus nos oferece uma paz que vem acompanhada, irmãos. Se a gente vê os versos logo em seguida, Jesus, além de demonstrar a paz, Jesus, logo em seguida, os envia. Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas a que Jesus iria enviar os seus discípulos? Como nós vimos nesta semana que passou, Jesus estava ali mostrando aos discípulos mais uma vez qual seria a missão deles naquele momento. E a missão que Jesus queria passar para os discípulos foi a mesma que nós recebemos nesta semana, com o pastor Rafael, quando ele diz que ele pregou aqui para nós, né? Sobre os cuidados com os marginalizados, com os doentes, com os oprimidos, com os oprimidos de espírito, né? Dos que tinham esperança e dos que tinham perdido a esperança, dos pecadores e das famílias. Esta é a nossa missão: cuidarmos
uns dos outros. Acho que essa deve ser a maior missão que os discípulos de Jesus receberam. Era o cuidado com aqueles que entram à nossa porta. E nós recebemos nessa semana 2 batismos, graças a Deus, que foi o da Joelma e foi também o do senhor, que eu esqueci o nome dele agora, o senhor Joaquim. Irmãos, essa é a nossa missão, irmãos, é cuidarmos. O senhor Joaquim, me parece, pelo que pouco que a gente conversou, é uma pessoa que já está mais preparada para dar sequência, porque dele foi praticamente, não foi um batismo, foi um rebatismo. Mas a Joelma está chegando agora. Está chegando, ela tem marido, tem filha, tem filho. Então, ela chegou para que esta casa possa recebê-la assim como Jesus nos determinou. Para que nós possamos estar cuidando desses nossos irmãos que estão chegando. Para que, não só eles, mas como todos os outros que aqui chegarem, possam sentir essa presença como o esposo dela sentiu. A presença de Jesus no nosso meio. E que essa presença não seja só um instante, que ela seja permanente aqui no nosso meio. Mas nós vemos também que nesses versos de Jesus, ele tem também um outro ponto que é o Espírito Santo. A ressurreição nos dá a oportunidade de sermos preenchidos com o Espírito Santo. Muitas das vezes eu quero dizer que aqui eu vi, Jesus diz, recebei o meu Espírito. E aqui foi antes do Pentecostes. Esse Espírito que Jesus estava delegando aos discípulos é o mesmo que Ele nos dá hoje. É o mesmo que nós temos que clamar a Jesus que nos dê esse Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo, irmãos, na nossa vida, nós não somos capazes de cumprir com a missão que Jesus determinou para cada um de nós. Por nós mesmos, pela nossa força, nós podemos até ter vontade. Mas nós vamos cair assim como, podemos dizer que se nós lermos os versos mais da frente, nós vamos viver assim como Tomé. Muitas das vezes nós vamos passar pela incredulidade. Porque a ressurreição, ela apresenta também isso. A incredulidade dos discípulos, irmãos. Nos outros relatos a gente vê que, mesmo Jesus tendo afirmado para eles que ressuscitaria, depois de 3 dias, quando as mulheres que foram ao túmulo relataram para eles, nenhum deles acreditaram de imediato. Mesmo João e Pedro tendo ido ao sepulcro e vendo que o sepulcro estava vazio, eles também não acreditaram de imediato. E essa letargia, essa descrença, muitas das vezes elas permanecem aqui no nosso meio. Muitas vezes quando nós não estamos movidos pelo Espírito Santo, isso acontece com todos nós. Quando nós olhamos a promessa de Jesus de que Ele vai voltar, como nós nos sentimos? Quando nós olhamos que Ele prometeu isso há 2000 anos, podemos dizer 2000 anos, 2025 anos, né? E até agora não voltou, irmãos. Quantos por aqui passaram com esta esperança de ver Jesus voltar e se foram e não viram Jesus voltar? Como nós podemos nos firmar e aceitar a ressurreição de Jesus e ter essa esperança na volta de Jesus ao mesmo tempo, sendo que quando nós olhamos para trás, nós vemos que para nós nos parece demorado. É justamente por causa disso, irmãos. É pela falta do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que a igreja tem que clamar. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo, e nós podemos ver a ação do Espírito Santo quando nós olhamos o batismo do irmão Joaquim aqui na nossa igreja. Não foi programado, irmãos. Ele não foi convidado. Ele apareceu aqui. Como nós podemos analisar isso? Ele apareceu aqui num dia, conversando com a Camila apresentou ele para mim, para o pastor, e na sexta-feira o irmão Joaquim estava descendo as águas.
Isso nada mais é do que a ação do Espírito Santo, irmãos. E é por esse Espírito que a gente tem que orar. É por esse Espírito que eu acho que o Éder, o Fernando, tem ido nos montes. Eu, o irmão Giovanni, nós vemos aqui nas madrugadas, nos domingos. É justamente buscar esse Espírito Santo. E é necessário que a igreja, irmãos, se una e abrace essa questão e ore mais e clame mais pela ação do Espírito Santo no nosso meio. Porque somente com a ação do Espírito Santo, assim como foi com os apóstolos, é que nós somos quebrados a incredulidade. Nós vemos o relato de Tomé. Tomé, com toda a sua incredulidade, os apóstolos afirmando, nós vimos. O que ele disse? Eu só vou acreditar, não se eu ver, mas se eu colocar a mão. Se eu colocar a mão. E nós? Como nós estamos quando nós analisamos a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, quando nós analisamos a vida de Jesus, a promessa de Jesus de retornar, de nos buscar, porque essa é a promessa maior da ressurreição. Essa é a promessa maior que nós temos que nos pegar. Porque Paulo disse, a nossa vida se resume a isso aqui, nós seríamos os mais infelizes, irmãos. Então que essa igreja possa clamar mais pela ação do Espírito Santo. Posso orar mais, eu acredito que todos oram. Mas nós temos que orar ainda mais para a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida daqueles que entram aqui, daqueles que estão aqui e não são movidos pelo Espírito Santo, daqueles que ainda são parados, tranquilos, sossegados. Nós sabemos que nós temos, mas graças a Deus nós começamos um ano diferente esse ano. Essa foi a terceira semana, ontem nós estávamos analisando aqui na classe. Essa foi a terceira semana de oração que nós tivemos neste ano, irmãos. Eu já estou aqui na igreja, deve ter uns 14 anos. É a primeira vez que eu vejo. E a primeira vez que eu pude participar. Graças a Deus, dessa semana. Acho que minha vida está mudando um pouco. Agora eu saí do emprego. Estou podendo participar mais da igreja. Vou estar mais na igreja, vou estar mais presente, posso estar mais presente. E eu quero que os irmãos continuem orando por mim, né? Orando para a minha vida, para que Deus possa me mover mesmo com o Espírito Santo, para que nós possamos ter mais semanas como esta. E eu acho que todos que participaram desta semana de oração, eu acho que pôde sentir. Eu, no último culto, na última pregação que eu fiz aqui, eu ainda acho que eu falei isso. Eu falei que a igreja, às vezes, ela tinha muito prazer em falar de Ellen White e às vezes nós falávamos poucos de Jesus. E nesta semana, irmãos, nós só falamos de Jesus. Só falamos da ação de Jesus. Nós só falamos do ministério de Jesus. Foi uma semana diferente, uma semana que não foi retratado como uma Semana Santa comum que nós temos, às vezes, em mente. Da Semana Santa, aquela semana que começa na procissão de ramos, que vem da Igreja Católica, eu sei que muitos têm. Essa Semana Santa na mente, nós tivemos uma Semana Santa que falou da ação de Jesus na vida do povo, dos milagres de Jesus, da misericórdia que Jesus tem para cada um de nós, do mover do Espírito Santo na vida de Jesus, como Jesus agia. E é isso que Jesus nos convida a fazer. É isso que a ressurreição de Jesus nos convida, irmãos. É cuidarmos uns dos outros, é cuidarmos das pessoas da fora. Esse ide que Jesus fala, eu vim, assim como Deus me enviou, o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus hoje está nos enviando. Hoje é o dia da ressurreição de Jesus. Jesus hoje está nos enviando, irmãos. Enviando para que nós possamos pregar o Evangelho. Para que nós possamos sair da letargia. Para que nós possamos firmar, irmãos, e voltar lá no Geraldo Veloso. Lá está precisando, irmãos. Lá tem nomes ainda que precisam passar pelo batismo. Amém. É uma coisa muito maravilhosa, porque a gente fez o terceiro ano, né, que a gente está fazendo aqui, e 6 pessoas já foram batizadas. Tem várias outras pessoas esperando por estudos e a gente ainda não conseguiu pensar. Pois é. Então, nós precisamos nos mover. Então nós temos que orar e clamar. Clamar pelo Espírito Santo.
Você vai cantar, Johnny? O Johnny vai estar cantando a música para que depois eu possa estar encerrando. Então esse é o nosso apelo, irmãos. Que essa igreja possa se mover. Que nós possamos clamar pela ação do Espírito Santo para que nós possamos trazer mais pessoas ao batismo. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tua